Olá, gente de Deus. Esse é o podcast BleaCast, que vem com episódios toda semana. E esse episódio agora, eu quero dizer para você de que ele é de, vamos dizer, utilidade pública. Porque o tema que nós vamos falar aqui é tão importante que vai edificar você. Esse é um conteúdo de espiritualidade cristã que hoje vai trabalhar sua alma, sua mente, e você vai ficar curado. Se você se interessa por esse tema, chamado depressão, se você tem interesse em conhecer melhor esse tema, você vai já agora no início enviar para alguém, porque é bênção para você e é bênção para outras pessoas. Eu, antes de apresentar o meu entrevistado, quero dar bem-vindo aqui ao Rondi, que está aqui, Rondinelli, doutor Rondinelli. Valeu, Rondi. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Estamos aqui para poder Você contribuir com esse tema. Tá aqui. Eu elogiei o Rondinelli. Eu tenho certeza absoluta que ele veio assim de verde para me agradar. Porque o verde, eu vou ver até com o meu entrevistado, o verde eu acho que deixa a pessoa mais alegre, a pessoa que usa verde, que torce para verde, fica melhor. Eu acho, Rondi, a minha impressão é essa. Desde novo eu tenho esse pressentimento, que o cara que torce para verde, o cara que veste um verde, ele é um cara mais feliz. Eu tenho essa... No atual momento, vamos ficar com verde. André, valeu demais pela sua presença aqui também. O prazer é meu, né? Estar aqui junto para aprender, conversar um pouco. Embora a camisa dele é verde, o livro ele é vermelho, né? Então... a gente tem aí uma representatividade boa também. Do vermelho. A gente sabe que o material é de boa qualidade. E eu quero já apresentar aqui. Bem, pastor. Ele falou assim para mim: pastor, eu ainda não sou pastor, mas eu considero você porque você edifica pessoas. Tá certo. E muitas vezes tem pastorado no título, mas não tem na vida, e você tem na vida. Tá certo. Pastor Edom Esrom. Esrom. Edom Esrom. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, eu agradeço mesmo o convite. Eu tenho certeza que o BleaCast está sendo um sucesso e daqui a alguns meses aí vai explodir no Brasil. Eu creio. Já está no Em processo. nome de Jesus. Glória a Deus. Queria perguntar para você primeiro, é uma dúvida minha mesmo. Uhum. Depressão, qual que é a definição? Ela é uma doença? O que é? A depressão, o que é? Então, a depressão, uma definição bem simples para todo mundo gravar, é uma reação a uma perda. É uma reação física, fisiológica e emocional a uma perda. Tem gente que discorda, não, que nem todo mundo que tem depressão tem perda, mas nos casos que a gente observa e nos estudos, nos artigos científicos, geralmente, a depressão tem uma relação com uma perda. Perda do emprego, perder um parente, perder um namorado no sentido de término ou terminou um casamento. Então está relacionado com a perda. Perda da saúde, da capacidade de se locomover. Então depressão é uma reação à perda. Por exemplo, a ansiedade, para fazer um paralelo, é uma reação a uma ameaça de perda. Muita gente está ansioso hoje, não está? Sim, conta da política, sim. Seja do partido A ou do partido B. Porque se o meu político perder, aí fica com essa ansiedade. Por quê? Porque tem uma ameaça no futuro. Então, para você entender bem, a depressão tem uma relação com o passado. Sim. E a ansiedade tem relação com o futuro. Então, o que a depressão é? É uma reação fisiológica e emocional a uma perda. Agora, se você me perguntar o que causa a depressão, Sim. aí já é outra história. Aí cada grupo responde de um jeito. Sim. Se você, por exemplo, chegar num psicanalista, vocês podem me interromper, tá? Pode me perguntar. Se você chegar num psicanalista e perguntar assim, psicanalista, o que é depressão? Qual é a causa da depressão? Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a causa da depressão é uma ira que eles chamam de ira retroflexa ou ira internalizada. Eu estou falando aqui mais dos psicanalistas ligados a Freud, as teorias de Freud. Por exemplo, uma criança, é a teoria deles, ela tem ali o primeiro rompimento com o objeto do amor dela, que é a mãe dela. Então, por exemplo, a mãe teve que trabalhar, se separou do pai, viajou a criança, percebendo esse rompimento entre ela e o objeto do amor dela, ela começa a sentir raiva.
mas não da mãe dela, dela mesma. Quando essa criança cresce, se torna uma adulta, e ela perde emprego, perde um amor da vida dela, perde a saúde, ela se sente de novo nessa mesma situação da infância. Ela se sente desamparada. Então, ela entra na depressão, e a causa da depressão dela é essa raiva internalizada. Ela começa a sentir raiva dela mesma. Até há uma relação entre depressão e raiva. A pessoa começa a sentir raiva de todo mundo, de todos, dela mesma. Então, para um psicanalista mais tradicional, a depressão tem essa relação com ira internalizada. Por quê? Porque eu fui abandonado, estou desamparado. Tem aí a relação com perda, não tem? Só que tem outro psicanalista chamado Rollo May, ele fala assim, é uma definição linda. A depressão é uma incapacidade de você construir um futuro. O que todo mundo quer na sociedade? Eu quero construir minha vida, eu quero achar o amor da minha vida, eu quero garantir o meu sustento, eu quero construir meu futuro. Aí a pessoa, quando ela percebe que não está conseguindo alcançar os objetivos dela, ela vai recuando e entra em depressão. Ela olha o futuro e fala, não consigo construir a minha vida. Então, são duas definições de psicanalistas. Só que os psicanalistas falam uma coisa. Agora, se você pergunta para um psiquiatra, o que é depressão? Ele vai dizer que a depressão é uma doença. Ela tem 3 causas para os psiquiatras. Genética, neuroquímica e psicológica. Na verdade, 4. E ambiental, social. Sim. Então, você vai para um psiquiatra. Ele vai dizer para você, conversando com você, e vai investigar se você tem pais ou mães que tiveram depressão ou têm depressão, ele vai chegar à conclusão que sua depressão é genética. Não existe um exame, eu vou repetir, eu desafio qualquer pessoa, vão comentar aqui depois, psiquiatras, eu estou acostumado, o pessoal da UFRJ, da UFG, eles comentam nos meus posts, mas eu continuo desafiando. Não existe nenhum exame capaz de detectar que você tem um gene da depressão. Mas a psiquiatria continua dizendo que a depressão tem essa causa genética. Então guarda lá. Então quais são as causas que a psiquiatria aponta? Genética, um gene da depressão, não é comprovado cientificamente. Neuroquímica. Como que é esse desequilíbrio? Vocês já ouviram falar do desequilíbrio químico, né? Para você entender, pensa que no cérebro tem 2 jogadores de beisebol. O jogador A joga uma bolinha para o jogador B. O jogador B pega a bolinha e existe uma harmonia entre os dois. O jogo está sendo jogado. Sim. O que acontece, segundo a teoria dos psiquiatras, quando uma pessoa tem depressão? O jogador A joga a bolinha, que é a serotonina. Sim. Serotonina é um neurotransmissor responsável pelo sono, sexo, humor, o instinto sexual, o humor. Ele regula todas essas coisas. Aí o jogador A joga a bolinha, que é a serotonina. O jogador B não pega. Aí o que você faz? O que o psiquiatra faz? Dá um remédio, que é um inibidor seletivo de recaptação da serotonina. É uma droga para fazer o jogador A jogar muita bolinha e o jogador B vai pegar a bolinha toda hora. Aí a pessoa vai sentir o quê? Eufórica. Sim. O êxtase, a cocaína e outras drogas fazem a mesma coisa que o antidepressivo faz. Ele aumenta o nível de serotonina no cérebro. E entre um neurônio e o outro existe uma fenda sináptica. É como um rio. É como um rio. E ali tem muita serotonina nesse rio, porque o antidepressivo vai fazer ter muita serotonina ali, e o outro, jogador lá do outro lado, vai conseguir pegar muita bolinha, porque a bolinha está passando. E a terceira é o fator social, que o psiquiatra, alguns falam, sim, eu tenho uma crítica contra eles, porque quando eles vão dar entrevista, eles passam a ideia às pessoas que a depressão é uma doença fisiológica e ponto final, tem que tomar remédio. Está depressivo? Remédio. E aí tem a questão ambiental também. Uma pessoa que está vivendo num período de guerra, por exemplo, vai lá na Ucrânia, o número de pessoas tendo depressão lá agora aumentou, claro. É por causa do ambiente. Motivos externos. Agora, cientificamente, o que a psiquiatria fala sobre a depressão é comprovado? Não é. Quem está dizendo isso não sou eu não tenho autoridade para dizer isso. Mas como eu escrevi o livro, 5 anos de pesquisa, eu mostrei que existem psiquiatras que defendem que a depressão não é causada por fatores genéticos e nem serotonina. Saiu um artigo agora no mundo todo dizendo que diz? A ideia de que a depressão é causada por um desequilíbrio químico é mito, não se baseia na ciência, não há provas.
Aí um autor diz assim, ele escreveu, esse estudo feito por cientistas da Universidade do Canadá representa o prego no caixão da teoria do desequilíbrio químico. Então, já é passada essa teoria do desequilíbrio químico. Sabe por quê? Você vai a um psiquiatra, você fala que está mal. Aí ele passa um antidepressivo para você, porque você tem um desequilíbrio químico. Mas para você provar que alguém tem um desequilíbrio químico, você tem que abrir o cérebro da pessoa e tirar um pedacinho do cérebro e fazer uma biópsia. Como é que você vai dizer que o meu cérebro não está funcionando bem, que meu cérebro está doente, sem fazer um exame no meu cérebro? Não tem como. Então, assim, não existe, eu volto a enfatizar, não existe uma forma de detecção precisa da depressão. Genético. Por exemplo, vai fazer um exame, então, para ver se você tem um gene da depressão, você paga $50 mil nos Estados Unidos. Goiânia nem tem esse aparelho para saber disso. Então, veja bem, o psiquiatra fala que a depressão é uma doença com causas genéticas, biológicas e sociais. O psicanalista diz que tem a ver com a infância. Vai lá para o passado. E o behaviorista? O behaviorista, ele vai dizer o seguinte, a depressão é a ausência de estímulos generalizados. O Skinner, que é o mais conhecido, ele dizia uma coisa muito simples, eu não quero aqui complicar para as pessoas. Ele dizia o seguinte, o nosso comportamento ele é resultado de estímulos. Se eu bato aqui na mesa, pum, aí todo mundo assusta. O seu susto é resultado do meu estímulo, que é bater na mesa. Então eles dizem assim, o que causa depressão numa pessoa? A ausência de estímulos generalizado. Você chega em casa, sua esposa te trata bem, faz um jantar para você, chama de meu amor, no final do mês você tem o seu salário, né? Seus amigos te chamam para sair, você tem estímulo para continuar bem. Se você não tem mais amigos chamando você para sair, sua esposa fazendo jantar, seu salário no final do mês, você não tem mais estímulo para continuar vivendo. Aí, segundo os behavioristas, você entra em depressão. E, em quarto lugar, está a teoria que eu mais gosto, que foi uma benção na minha vida, que salvou a minha vida, que é a teoria da terapia cognitivo-comportamental. Vou anotar aqui. O que é depressão para esse povo da terapia cognitiva? Olha que lindo, gente. Essa foi a melhor coisa que eu ouvi na minha vida depois do Evangelho. A depressão é resultado de raciocínios negativos acolhidos. Raciocínios negativos sobre você, sobre o futuro, sobre o mundo e sobre o outro. Por exemplo, perdi meu emprego. Não é a perda do emprego que faz você ficar deprimido. É a interpretação que você faz da perda. Gente, isso é brilhante. É brilhante. Por exemplo, eu perdi meu emprego, então eu sou um péssimo funcionário. Tá vendo? Raciocínio sobre mim mesmo. Eu nunca mais vou arrumar um emprego. Raciocínio distorcido a respeito do futuro. O mundo é um lugar perverso, injusto. Tiraram meu emprego depois de tanto tempo. Eu odeio todo mundo. Então, só para finalizar, você viu que existem várias correntes que explicam a depressão de diversas maneiras? Então, qual é a causa da depressão? Depende para quem você pergunta. Sim. O psicanalista vai falar que a causa está no passado, o behaviorista vai falar que a causa está no meio, o psiquiatra vai dizer que a causa é interna, ou seja, fisiológica, genética, e o terapeuta cognitivo vai dizer que a causa é puramente psicológica. Você está deprimido não é porque seu cérebro não está funcionando. Você está deprimido é porque você está acolhendo raciocínios distorcidos a respeito do que está te acontecendo. E a Bíblia fala o quê? Provérbios. Assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Aí vai para a Bíblia. E eu me convenci. Você me convenceu de que você está certo. Na verdade, são estudos. É ciência, né, pastor? Porque a terapia cognitivo-comportamental foi criada por um psiquiatra. Essa aula que você deu de definição aqui, eu estou saindo convencido de que você está certo. Que bom. Mas eu também tive depressão. Em 2010 eu tive depressão. Por causa do namoro. Por quê? Eu não entendia. Aí eu falei, eu tenho que investigar esse monstro que está me atormentando. Eu tenho que saber o que é isso que eu estou sentindo. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Terminei um namoro com uma gaúcha muito bonita, olho azul, crente, batista. Falei, eu nunca mais vou arrumar uma mulher como essa. E aí eu comecei a colher raciocínios. Eu sou péssimo, eu sou um fracasso, eu nunca mais vou... futuro. Então, o raciocínio distorcido, e existem várias distorções do raciocínio, é o causador da depressão. Aí você fala assim, então você não acredita em processos neuroquímicos? Eu acredito.
Uma pessoa, por exemplo, que está em luto, ela tem baixos níveis de serotonina. Agora, o que causou essa mudança neuroquímica? A perda. A perda estimula o meu corpo. Por exemplo, se eu falo assim, imagina você chupando um limão agora. Imagina aí, alguém espremendo limão na tua boca agora. O que aconteceu na nossa boca aí? Começou a salivar. A imaginação de alguma coisa gera mudanças no seu organismo. Quando alguém mostra lá alguém cortando uma picanha assada lá, você já olha e a boca já começa a salivar, né? Pecado é quando não me convida. Então é isso, gente. A depressão, a definição tá, só pra gente recapitular. O que é depressão? É uma reação à perda. Qual é a causa? Depende para quem você pergunta. Sim. Eu ia te perguntar sobre pessimismo. Pessimismo, ele é tipo uma tendência depressiva, então, já. Olha, você tirou um pensamento que eu estava no carro vindo com ele. Tem um psicólogo, parabéns pela sua pergunta, excelente, chamado Martin Seligman. Ele é o autor é o pai da psicologia positiva. Ele diz assim, será que a depressão causa o pessimismo ou o pessimismo causa a depressão? Nem todo pessimista é depressivo, mas todo depressivo é pessimista. Existe uma relação muito forte entre depressão e pessimismo. O que o pessimista faz diferente do otimista? O pessimista, quando ele fracassa, ele tem uma conversa com ele mesmo, um diálogo interno muito para baixo. Fracassei, sou péssimo vendedor, sou péssimo funcionário, sou um péssimo pastor, sou um péssimo pai, sou uma péssima mãe. Então, o pessimista tem um diálogo caracterizado pela negatividade, e com esse diálogo negativo internalizado, ele entra em depressão. Agora, eu não falei mais uma teoria da depressão, que chama desamparo aprendido. É da psicologia positiva. O Martin Seligman dizia o seguinte, a depressão, a causa dela é o desamparo aprendido. Fizeram uma experiência, pastor, interessante, colocaram alguns cachorros dentro de uma caixa e davam choque nos cachorros. Alguns cachorros, ao levarem alguns choques, eles pulavam a caixa. Beleza. Só que outros não. Eles continuavam lá, tomando choque e depois de um tempo, meio que se acostumavam. Aí, a teoria da psicologia positiva é o seguinte, a depressão é causada por esse desamparo aprendido. Ou seja, a pessoa passa por tanta dificuldade na vida dela que ela pensa assim, não adianta nada tentar sair dessa situação, porque eu vou continuar no mesmo lugar. Aí ela entra em depressão. Então, é outra teoria. A depressão seria causada por esse desamparo aprendido. E aí o pessimismo tem muita relação, sim, relação muito forte. A gente fica até em dúvida se a depressão causa o pessimismo ou o pessimismo causa a depressão, mas as duas coisas andam juntas. Todo depressivo é pessimista. Ele não acha que vai melhorar o futuro. Então não vou tentar nada. Vou ficar deitado na sala, vou ficar aqui porque minha vida é horrível. Seguindo nessa linha, uma época eu lia sobre temperamento. Aí a gente vê, por exemplo, o melancólico, ele tem essa tendência de pessimismo. Existe então algum tipo de pessoa, um tipo de temperamento que é mais propenso à depressão? Sim, perfeita. Você está inspirada. Essa pergunta é perfeita. Existem pessoas, sim, extrovertidas. A gente vê algumas crianças mais caladas, mais quietas. Existe sim um tipo de personalidade. Tem até o... Que atrai. Isso. Por exemplo, dizem que existem 4 tipos de personalidades, né? Melancólico, fleumático, colérico, sanguíneo. Eu sou um pouco mais sanguíneo, misturado um pouco com melancólico. Eu vi pela pupila do seu olho. Às vezes... Na verdade... Então, na verdade, eu acredito sim que tem pessoas que já têm um pouco essa predisposição a sim ter depressão. Sim. Elas são mais melancólicas. Dizem que Moisés, não sei se era Moisés, mas alguns personagens da Bíblia você percebe que eles são mais melancólicos, o próprio Elias. Melancólicos. Agora, tem isso. Mas não quer dizer que você tendo uma predisposição a ser depressivo, não quer dizer que você vai ter. Essa a minha briga com a questão da genética. Sim. Uma vez eu estava discutindo, eu fiz um ano de mestrado em psicologia na PUC, e eu estava discutindo com a orientadora, e não deu certo com ela, porque ela não concordava comigo, eu também não concordava com ela. Eu falei da questão genética, ela falou assim,
sabe aqueles campos nazistas que tem aquelas fotos daquelas pessoas todas magras, com fome? Aí ela perguntou assim pra mim, será que tinha alguém lá com predisposição genética a ser obeso? Aí eu, sim, provavelmente. Aí ela me perguntou, obesidade é o quê? Um problema genético ou porque a pessoa não fecha a boca? Aí eu disse, as duas coisas. As duas coisas. Aí ela disse, pois é, o problema genético precisa ter um contexto para ele se revelar. Quem estava lá no campo de concentração, magro, morrendo de fome, jamais iria ter um problema de obesidade, mesmo tendo a predisposição genética. Então, mesmo que uma pessoa tenha essa predisposição genética para ser um depressivo, ele precisa ter um contexto para que essa predisposição se revele. Na verdade, eu não acredito em predisposição genética, mas eu acredito sim que uma pessoa ela nasça com um tipo de personalidade, mas personalidade muda, tá? Sim. Personalidade não é formada na infância, nem caráter. Ah, formado na infância, essa ideia eu não concordo com essa ideia. O caráter da criança é formado de 5 anos, acabou. Não. O caráter, ele está sempre sendo construído. E nós que cremos na palavra, que diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O bem ali não é o seu conforto, ganhar mais dinheiro. O bem é seu caráter. Bem ali é algo que é feito no seu caráter. Então, tudo que acontece de ruim com você vai cooperar para que você tenha um caráter sendo conformado à imagem de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente ouvia muito falar de depressão ali nos anos 2000, mais ligada à depressão pós-traumática, né? A algum evento que gerasse um trauma, uma mudança brusca de vida. E hoje a gente ouve se falar de depressão com uma naturalidade maior, né? Ligado a eventos, vamos dizer, menos importantes ou menos traumáticos no sentido de mudança de vida, que as pessoas se sentem depressivas hoje. Como que é essa correlação de como que a depressão é entendida hoje e de como que ela era entendida há 20 anos atrás? Tá. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você está dizendo, então, que os traumas... Você quer entender a relação dos traumas com a depressão, é isso? É, porque assim, há 20 anos atrás, eu ouvia se falar muito de soldados que voltavam da guerra que tinham-se depressão, né? Sim. Eles eram... O seu emocional era colocado à prova num nível tal que o emocional dele era abalado. E hoje, muitas vezes, a gente vê coisas simples, igual você citou seu exemplo da perda do namoro. Não digo simples, mas no sentido do estresse emocional menor. É uma reação desproporcional à perda, você está falando, isso, né? Entendi. Perfeita a sua pergunta, perfeita. O DSM, que é um livro que a gente chama de Bíblia do Psiquiatra, chama assim, Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, o DSM, é a Bíblia do Psiquiatra. Ele foi criado a partir de experiências com soldados que vinham da guerra do Vietnã. Então, os caras vinham lá da guerra, viam coisas absurdas e tinham problemas mentais. Então, eles catalogaram vários tipos de transtornos. O primeiro manual tinha lá 106 transtornos hoje o DSM-5 tem mais de 400. Eu acho meio exagerado, mas enfim. De fato, o próprio Freud mostrou que os traumas geram marcas em nós. Só que essa ideia de trauma que popularizou na sociedade, eu não acredito que é o trauma que causa depressão. Não é o passado que causa depressão. É a percepção que você tem a respeito do seu passado. Por isso que a terapia cognitivo-comportamental vai dizer o seguinte: não é o meio que causa a sua depressão, não é o passado que causa a depressão, não é o fator interno, fisiológico, genético que causa depressão, é a percepção que você tem sobre o que te aconteceu. Eu fui para a guerra, vi coisas horríveis. Eu posso voltar para o meu país e corrigir a minha percepção sobre aquilo que aconteceu comigo. Não distorcer o que aconteceu. Meu Deus, eu estou pensando nessas coisas, não paro de pensar. Então, a terapia cognitiva ajuda você a substituir os pensamentos, a corrigir as distorções. Por exemplo, agora, o que você está falando é uma coisa perfeita. Hoje, a pessoa diz que está deprimida por qualquer coisa, brigou com o chefe, estou deprimido. Na verdade, o que elas querem dizer é que estão tristes. Então, está se confundindo muito. E quem é culpado por essa popularização da depressão? A psiquiatria. Porque hoje qualquer
qualquer pessoa vira para você, já virou parte do nosso vocabulário. Estou deprimido. Você não está deprimido, você está triste. Depressão, e segundo o manual dos psiquiatras, existem alguns sintomas da depressão, que é perda de apetite, chorar o tempo todo, vontade de se matar, perda de prazer nas atividades que você tinha. Então, assim, as pessoas hoje estão dizendo que estão depressivas por qualquer coisa. E é um exagero. Às vezes você tem que sondar. Às vezes você está triste. Por exemplo, quem perdeu alguém? A pessoa perde alguém, você tem um processo natural do luto. O que as pessoas fazem? Tomam um remédio para suportar o luto. Até o luto está sendo, até a tristeza por conta do luto está sendo medicalizada. Agora, é uma coisa complexa, né? É uma coisa muito complexa. Mas não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu penso assim, existem reações desproporcionais ao que aconteceu. E existe também uma popularização da depressão no nosso dia a dia. Você muitas vezes tem que entender que você não está depressivo, não. Você está triste porque alguma coisa não deu certo. E o sofrimento faz parte da nossa realidade. Aí eu vou fazer algumas perguntas aqui para você ir respondendo. Primeiro, tá certo eu falar que o estado de tristeza e de sofrimento é normal para o ser humano? Certíssimo. Assim, pelo menos, assim, eu acho que todo mundo aqui sofre. E se eu sair lá fora, se eu ver uma pessoa, um menino aí de 9 anos, eu acho que ele sofre também. Mas se eu ver uma senhora de 89, eu acho que ela tem sofrimento também. Sim. O que você está falando é que a forma dessas pessoas passar pelo sofrimento e dela pensar se aquilo ali até é bom ou ruim, se tira lição boa, se esses obstáculos, se esse sofrimento que está tendo, se está... Tem pessoas, existe de fato pessoas que vê aquele estado como um estado para crescimento pessoal, para crescimento da família. E tem outras que de fato parece que encuca com aquilo e trata aquilo como ruim, negativo, e que só ele ou que só ela, vamos dizer, está passando por aquilo. E que é muito ruim, porque é mais ou menos aí que nasce um estado depressivo. Então, ótima sua colocação, pastor. É o seguinte, a tristeza, o sofrimento, eles não são nossos inimigos. A primeira coisa que você tem que entender. O sofrimento não é seu inimigo, é o seu professor. Você não aprende nada quando você está feliz, geralmente. Você aprende por meio da dor, por meio do sofrimento, muitas vezes. Por exemplo, você fala alto com seu pai, com sua mãe. Você fica o quê? Triste. Por que eu fui abrir a boca? Para que eu fui falar aquilo? A tristeza te faz mudar de comportamento. Mesmo a Bíblia diz. A tristeza segundo o mundo é morte, mas a tristeza segundo Deus é o quê? É mudança. Então, a gente tem que parar com essa ideia de querer eliminar a tristeza e até a mesma ansiedade e depressão. Eliminar a ansiedade, depressão, tristeza, que são formas de sofrimento, é eliminar a oportunidade de crescimento. Então, o alvo do terapeuta, o alvo de um pastor, não é chegar no irmão, vou fazer de tudo aqui para você parar de ficar ansioso. Não, eu vou parar de fazer de tudo para você usar essa ansiedade e essa depressão como uma oportunidade para você crescer. Porque todo sentimento negativo, depressão, ansiedade, tristeza, tem uma mensagem positiva para você. O que essa ansiedade está me dizendo hoje? O que essa tristeza está me ensinando? Então, ansiedade, tristeza, depressão são professores e não inimigos. O sofrimento não é um obstáculo no seu caminho. O sofrimento não é um empecilho ao seu desenvolvimento. O sofrimento é o desenvolvimento seu. É o que vai fazer você crescer, é a ponte para o seu crescimento. Então a gente tem que tomar cuidado com essa vontade que a sociedade tem de aniquilar o sofrimento. Por isso que as pessoas vão para as drogas, bebidas, porque elas querem aniquilar. Tem uma frase que diz assim, tem gente que prefere fumar para lidar com a ansiedade dela e aí ela corre o risco de ter um câncer no pulmão. 60% das pessoas que fumam têm a chance de ter um câncer no pulmão e ela prefere correr esse risco do que lidar com os problemas dela. Então, ansiedade, sofrimento, tristeza são professores e não inimigos.
Eu vou perguntar estatística, eu não sei se pode, se existe também. Tem muita gente depressiva? Existe assim, um número? Tantos... No mundo tem tantas pessoas depressivas. Tem. Pastor, segundo um dado da OMS, Sim. Em todo o planeta há cerca de 350 milhões de pessoas com depressão. O Brasil é o 4º país mais deprimido do mundo. Meu Deus. O Brasil é o 4º país mais deprimido do mundo. Por quê? Olha, existem questões, por exemplo, ligadas ao desemprego, né? No Brasil, quando o PT faliu, quebrou o país, o número de pessoas comprando antidepressivos e indo a psiquiatras aumentou, dobrou, triplicou. Então, veja bem, como é que você sabe que um país está infeliz? Como é que você sabe que um país tem muita gente com depressão? Simples, o número de antidepressivos sendo vendido. Nossa. E o número de pessoas visitando psiquiatras. Sim. Agora, por exemplo, na Ucrânia, o número de pessoas depressivas lá, gente com trauma. Aumentou bem. Aumentou. Então não é só um problema ali do desemprego, um problema da guerra, é o pós-guerra, é o pós-desemprego que complica demais. Agora, eu sei também que essas estatísticas são muitas vezes exageradas. Como eu disse, hoje qualquer situação você pode dizer que você está depressivo. Briguei com meu chefe, briguei com minha mãe, vai para o psiquiatra, o que você está sentindo? Estou com vontade de morrer, não consigo dormir. Estou me sentindo depressivo, está doente, coloca na estatística. Então isso também acontece. Tem que rever. Acho que muita gente que está com depressão, na verdade está com tristeza e não com depressão. E aí eu vou perguntar uma outra coisa. A depressão tem assim um sexo que é mais proeminente? Excelente. Entre mais homens, entre mais mulheres? Mais mulheres. A depressão é mais comum entre mulheres. Só que o suicídio é mais comum entre homens. Você acredita? Isso? Vou falar essa Porque relação. veja bem, o homem é exigido dele que ele seja o provedor, que ele pague as contas, né? Que ele coloque o lixo para fora, brincadeira. Mas assim, a sociedade exige demais do homem. E o homem não consegue muito assim abrir o coração, vou para o psicólogo, não vou para isso não, vou conversar com o pastor, não vou conversar com o pastor coisa nenhuma, vou sofrer calado. O número de homens que se matam é muito maior que mulheres. Isso é um dado interessante. Agora, fazendo uma comparação aqui, suicídio e depressão, nem todo ser humano que se matou porque estava com depressão, viu? Nem todo suicida é depressivo. Eu estava numa palestra numa igreja, falando sobre suicídio, depressão, e uma irmã levantou a mão e falou assim: a minha filha era a menina mais feliz que eu conheci e ela se matou. Nunca teve depressão na vida dela. Então, e por quê? Impulso. Terminou com o namorado. Sim, naquele momento. O que ela interpretou? O evento. Como é que ele interpretou o evento? Terminei com o namorado, meu namorado nunca mais vai me querer, eu nunca mais vou encontrar um cara como ele. A solução para mim é me matar. A mente do suicida funciona muitas vezes como preto no branco. Eu tenho duas opções, o suicida pensa: morrer e me libertar da dor, ou viver e continuar sofrendo. Ele não pensa. Raciocínio distorcido. Ele não pensa numa terceira solução. Quer dizer, você vai tomar uma decisão na sua vida que é importante. A gente chama de uma decisão permanente para um problema temporário. Você vai tomar uma decisão importante na sua vida com base em 2 tipos de raciocínios? Não seria interessante pensar num terceiro? Então, não há essa relação forte entre depressão e suicídio. Claro que existe, há casos. Há casos sim, mas tem gente também... A maioria dos casos? Eu não digo a maioria, mas assim, talvez 50% ou até menos. Porque tem muita gente que se mata pelo impulso. Tem gente que se mata também por causa de drogas. Covardia. Covardia. Aquele cara bilionário lá. O cara foi lá, perdeu uma quantia de dinheiro que representava em torno de 20% do que ele tinha. E ele suicidou. Agora, pelo que ficou constado da esposa dele e os outros executivos, que foi por causa disso. Esse bom nome, essa boa imagem de como ele se apresenta na sociedade, o respeito que ele tem, os comentários das pessoas, foi fazendo ele assim recuar e ele... Isso.
uma causa boba, porque ele continuava milionário. É o impulso. Eu penso que ele ia no mesmo teclado. É verdade. Isso que você E falou. morar na mesma casa e dirigir Muito o mesmo carro. Só que Mas tá aí, menos rico. sabe uma coisa curiosa? Quando o William Adams, como que é aquele ator que morreu? Bem engraçado, Pat Adams. Não sei nem como eu consegui lembrar o nome dele. Pat Adams. Ele se matou. Foi. No momento em que ele se matou, naquela mesma semana, o número de suicídio aumentou nos Estados Estimula, Unidos. né? Você Parece. acredita? Por Por isso quê? que não pode notificar. Eu trabalhei como jornalista e o dono da TV dizia assim: eu não quero que vocês deem muitos detalhes. Quando uma pessoa comete suicídio, a TV não dá muita ênfase nisso. Só dá Porque uma notícia. é um estímulo, funciona como um estímulo para as pessoas que estão vulneráveis. É uma solução. O que é o suicídio? Suicídio é uma solução permanente para um problema provavelmente temporário. O suicida, eu tenho um pensamento sobre o suicida. O suicida não quer morrer. Sabiam disso? Que é livrador da dor. Ele não quer morrer. Ele quer viver. Ele se mata para dizer para a sociedade o seguinte: eu não encontrei minha vida com sentido. O suicida não quer morrer. Ele quer viver uma vida. Ele quer viver uma vida com sentido. Mas é duro ouvir isso, porque tirou a vida dele. E eu acho assim, sabe o que é, não? O cara, quando ele tira a vida, eu acho que ele não tá pensando assim, se ele tem esposa, filhos, família, mãe, porque isso afeta todo mundo. É algo que gera culpa nas pessoas. Perfeito. Eu já observei. Gera culpa, porque pensa assim, por que não ajudei ele? Perfeito o que você A falou. pessoa deveria refletir isso. Porque para tudo parece não, para tudo tem solução, irmão. E muitas vezes você está passando uma circunstância que te oprime ali, deixa o coração apertado, triste, é um sofrimento. Mas sai, irmão. Disso tem saída, existe pessoas que podem ajudar. Deixa eu dar um recado para quem está pensando em se matar. Porque tem pessoas que vão nos ouvir e estão pensando em se matar. Deixa eu dar um recado. O suicídio não resolve o problema da sua dor emocional. Preste atenção. O que o suicídio faz? Ele transfere, você vai transferir a sua dor para os seus familiares, que vão viver para o resto da vida deles, se perguntando por que nós não conseguimos ajudar ele. Então, o seu sofrimento não vai ser aniquilado no momento do seu suicídio. Vai ser transferido para os seus familiares. E você vai arrebentar a autoestima, a vida dos seus parentes, dos seus familiares. Suicídio não é a resposta. Existem milhões de caminhos, milhões de formas de resolver um problema. Não apenas duas. É um raciocínio totalmente deturpado. Qualquer área, né? Qualquer área. Financeira, emocional, sentimental. Teve um pastor nos Estados Unidos, da Igreja Batista, se eu não me engano, foi pego falando com prostitutas. O jornal soltou aquilo, acordou de manhã, o pessoal foi lá entrevistar ele, estava pendurado na garagem de casa com uma corda no pescoço. Aí alguém escreveu assim no artigo: poxa, pregou tantos anos sobre a graça de Deus e quando ele mesmo precisava da graça de Deus, a graça de Deus para ele não fazia efeito. É o quê? O raciocínio distorcido. Sou um fracasso, vou perder a igreja, ninguém vai me respeitar, vou ser piada. É um raciocínio distorcido. Se ele tivesse pensado, Deus está usando isso para me tornar mais próximo dele, o vexame, para me consertar, mas é o tipo de raciocínio que leva a pessoa a fazer uma besteira dessa, tirar a própria vida. A terapia cognitivo-comportamental, ela tem um trabalho de autoconhecimento muito grande, né, para você se adaptar à sua personalidade, à sua percepção, para você se colocar mais preparado diante das situações. Porque eu acredito também que a depressão, ela muitas vezes pode vir de um despreparo, né? A gente tem uma segurança muito grande ali no pai e na mãe, e de repente o pai falece, a mãe falece. Então acaba que uma pessoa nessa situação, ela não está preparada para ficar com aquela sensação de insegurança, correto?
Então, como que a gente constrói essa análise comportamental para saber, eu tenho dificuldade de lidar com tal tipo de situação, para eu me preparar para evitar ou para transformar essa depressão em algo positivo e que vai fazer com que a gente utilize isso como testemunho de vida também para ajudar outras pessoas. Eu vou dar uma experiência pessoal aqui. Eu vou contar minha experiência. Eu sei que um dia eu vou perder meus pais. Na verdade, eu nem gosto dessa palavra, perder meus pais. Você perde aquilo que você não sabe onde está. Quando você diz para uma irmã, assim, irmã, você perdeu o seu filho. Não perdeu o seu filho. Você tem um filho, só que ele está no céu agora. Você perde aquilo que você não sabe onde está. O que a gente tem que ensinar as pessoas? E aqui é a minha visão. A esperança pós-morte, que é a esperança da ressurreição. A coisa que mais me dá alento na vida é saber que as pessoas que eu amo e que partiram, um dia eu vou encontrar essas pessoas. Então, como é que eu interpreto a morte hoje? A morte não é o fim. A morte já foi vencida por Cristo. Agora, numa perspectiva psicológica, eu não sei como o ser humano consegue enfrentar o dilema da morte sem crer no Evangelho. Eu não sei. Eu não tenho resposta. A psicologia não dá respostas. Como é que você lida com a morte? O que te dá esperança? Porque o teste da sua crença, da sua filosofia de vida, é no velório. Ali é o teste de tudo. Então a psicologia não dá respostas para o problema da morte. Eu não aceito a morte. Ninguém aceita a morte. Agora, eu encontrei alento e esperança para esse dilema da morte, sabendo que um dia eu vou, no meu túmulo eu quero que esteja escrito assim, fui, mas eu volto. A ressurreição de Cristo é a resposta para o dilema da morte. Eu conversei com uma menina uma vez, ela estava deprimida, porque ela percebeu aos 12 anos, ela teve a consciência de que um dia ela iria morrer e os pais dela iriam morrer também. Qual foi a resposta para ela? Eu não falei de psicologia, eu falei, Jesus falou, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então o dilema da morte, a psicologia, a filosofia não resolve. Aí, para onde a gente busca a segurança? O que Jesus prometeu. Então, ensinar as pessoas sobre a ressurreição dos mortos. Agora, deixa eu apertar. Agora também, é importante também, a terapia cognitiva, a terapia vai ajudar o seguinte, olha, você perdeu seu pai, é o fim da minha vida. Olha o raciocínio distorcido. Até mesmo, perdi meu pai, fui um péssimo filho, não tratei meu pai muito bem. Deveria ter feito mais. Esse deveria, poderia, são imperativos que também te deixam deprimido. Deveria ter sido um filho melhor, deveria ter feito isso. Aí a pessoa se sente culpada. A terapia cognitivo-comportamental vai ajudar você a não ter raciocínios distorcidos, mesmo no caso do luto. Porque não é a perda que te faz ficar deprimido, é como você interpreta a perda. Tá, eu perdi meu pai, por exemplo. Estou feliz pelo pai que ele foi, sei que eu não sou perfeito, aí o terapeuta vai ajudar. Olha, calma, você está com esses... mas eu poderia ter sido um filho melhor. Calma, você não é perfeita. Então o terapeuta vai tentar fazer ele voltar para a realidade. Porque o que o depressivo faz? Gente, deixa eu fazer um parênteses aqui. Tem uma arte mística que fala aqueles caras que transformam metal em ouro. Sabe? Eu esqueci o nome da arte. Sabe o nome da arte? Do cara que transforma metal em ouro? Tem até um livro sobre isso. Enfim. Esse tipo de mística, de ato, eles acreditavam lá na Ásia que algumas pessoas tinham poder para transformar ferro e qualquer outro tipo de material em ouro. O que o depressivo faz? Ele faz a mesma coisa, só que o inverso. Ele pega coisas boas na vida dele e transforma em lixo. Então você tem uma experiência boa com seu pai. Você teve momentos bons. No luto você começa a transformar tudo aquilo em lixo. Eu sou uma pessoa horrível porque eu não fiz isso. Mas tá bom, mas você errou muito, mas você também acertou muito. Então no luto a gente vai tentar identificar quais são os raciocínios distorcidos da pessoa. Só para contribuir com a estatística. Apertar o Edom mais um pouquinho, né? Eu vou trazer uma experiência. É bom que o pastor me convidou aqui com um propósito grande. Eu perdi minha mãe em 2020 por conta do Covid.
E Só um minutinho, só para deixar as pessoas aqui. Alquimista. Alquimista. É o que Sim, sim, transforma. sim. O alquimista é aquele, segundo o misticismo, místico, né? ele transforma ferro e materiais sem valor em ouro. O depressivo é um alquimista, porque ele pega coisas Inverso. boas na vida dele E ele transforma. e transforma em lixo. É um alquimista ao inverso. Ao contrário. Legal, legal. Certo. Então o caso foi o seguinte: primeira coisa, é real mesmo essa questão do psiquiatra ele oferecer já a medicação em primeira instância. Na própria consulta inicial, quando eu fui falar com o psiquiatra após a morte da minha mãe, eu estava em busca de um tratamento, não falei com psicólogo nenhum, fui direto no psiquiatra. Ele, em uma consulta virtual, estava no meio do Covid, e ele poderia fazer pessoal, mas foi escolha dele mesmo, inicial. Ele já me receitou, né, um tratamento por medicamento, que inclusive eu estou fazendo ele até hoje, né, completou 2 anos agora. Aí eu entro com a parte assim, que é interessante a gente trazer para o lado cristão, né? Até o pastor perguntou sobre o aumento da depressão mundial, mas a gente às vezes tem que tentar. Depois eu queria saber sobre o foco no cristão. Mas o cristão ele tem aquela questão seguinte: não, mas eu estou orando, Deus vai curar. Ah, mas eu estou buscando uma resposta de Deus do milagre. Então, a pessoa do mundo, certamente, ela suicida porque ela pensa, não tem saída, eu não creio em algo sobrenatural. Agora, o cristão, ele tem essa possibilidade da cura, de orar por um milagre, de orar por algo sobrenatural. E aí, esse choque, vamos dizer assim, de uma resposta não para um pedido que você poderia ter fé naquele cumprimento, que às vezes dificulta, vamos dizer assim, né? E eu queria saber como que funciona essa parte aí, quando vai para o lado cristão. Perfeito. Olha só, o cristão é o único que pode passar pelo sofrimento, o único, dando glória a Deus e feliz. Porque ele sabe que todo sofrimento tem um propósito. Se Deus existe, o crente pensa, todo sofrimento tem um propósito. Se ele não existisse, não teria propósito algum. Então a gente sabe, por exemplo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Divórcio, brigas, pecado, tudo vai cooperar para o nosso bem. Quem não ama a Deus, tudo vai cooperar para o mal dele. E o texto não diz que coopera para todo mundo. Só um grupo específico, para aquele que ama a Deus. Então, se eu não amo a Deus hoje, as coisas vão cooperar para o meu mal. Eu penso o seguinte: o cristão ele tem muitas bênçãos e muitos recursos na mão dele. Primeiro, ele tem uma igreja, que a gente chama de comunidade terapeuta. O cristão, ele não sofre sozinho, ele sofre com a igreja. Uma pessoa que não é cristã sofre sozinha. Dizem que um cidadão numa tribo de índio perdeu um porco, ficou deprimido. A tribo viu que o cara perdeu o porco, a tribo toda se juntou ali para dar um porco para ele, cada um deu um porco. No final ele tinha 10. E aí o autor estava dizendo o seguinte: na tribo é diferente, o cara não sofre sozinho. Ele sofre, mas ele sabe que tem outras tribos para ajudar ele. E nós na igreja também. A gente não sofre sozinho. Então a gente tem a comunidade terapeuta, comunidade que ajuda. A palavra pastoral aí já. Essa é uma grande missão da igreja. Cuidar dos seus, comunidade terapeuta. Em segundo lugar, nós temos a oração. Alguém disse assim: quando você ora, você descarrega suas frustrações para Deus e você não engole, você evita doenças. Você está frustrado com Deus porque Deus fez alguma coisa que você não gostou. Então, ao invés de engolir a frustração, você descarrega e fala que nem Jeremias fez. Pai, eu não concordo com o jeito que você está fazendo as coisas. Jeremias fez isso lá no Lamentações. Eu não concordo com as coisas que o Senhor fez. O Senhor fez a minha vida mais difícil. Então ele descarrega as emoções para Deus. O que é Lamentações de Jeremias? É um homem que viu gente ser estuprada, mulher ser estuprada, viu gente ser escravizada. A padaria que ele tomava um café não estava mais lá. A igreja que ele ia todo domingo foi destruída. Ele viu tudo isso. E qual que é o resultado? Ele fala assim: lembro tudo isso, minha alma desfalece. Depressão ali. Mas ele diz assim: eu quero trazer memória aquilo que me traz esperança. Ou seja, eu vou parar
de focalizar naquilo que não deu certo, naquilo que foi destruído, e vou olhar para uma coisa que eu sei. Deus me ama. Então, o que a gente ensina na igreja? Pare de olhar para o seu sofrimento e olhe para o amor de Deus. Mude o foco do seu sofrimento para o amor de Deus. Eu não entendo porque Deus está fazendo tantas coisas na minha vida, permitindo tantas coisas ruins, mas uma coisa eu entendo, que Deus me ama. E outra, a gente não entende o que Deus faz. Querer entender o que Deus faz é orgulho. Eu aceito mesmo sem entender. É o que Abraão fez com o filho dele. Mata o seu filho lá. Tudo bem, eu não entendo o que Deus está pedindo isso. Ele poderia ter pensado assim, Deus é um masoquista. Quer que eu mate o meu filho. Não está pensando da minha esposa. Deus é mentiroso. Ele poderia ter pensado, porque ele falou que ia fazer uma grande nação a partir do meu filho. Deus é indiferente. Deus é louco. Mas Abraão fez o quê? Tudo bem, eu vou matar o filho. Por quê? Porque ele pediu. Eu entendo? Não. Fé não é entender. A Bíblia não diz para você entender tudo. A Bíblia diz para você crer. Eu creio, mesmo sem entender. Então as pessoas querem entender o que Deus faz. Você não entende nem como o motor de um carro funciona, você quer entender Deus? É aí que a gente começa a lidar com a nossa angústia, com a nossa frustração, com a nossa depressão. Deus, eu aceito o que o Senhor está fazendo na minha vida. Porque eu sei que o Senhor tem um propósito. Então aí a nossa angústia vai embora. Então a gente tem que sair deixar esse orgulho de lado. Sabe o que aconteceu no livro de Jó? Os amigos querendo achar a causa do sofrimento dele. No final, Deus mandou Jó orar pelos amigos. Vocês são orgulhosos, querendo entender o que eu faço. Jó perguntou uma coisa para Deus, Deus perguntou 100 perguntas para ele. E eu vou fazer uma pergunta aqui, já que você citou. Deixar claro aqui que assim, essa pergunta não é direcionando para ninguém. Eu acho que essa reflexão é uma reflexão que cada pessoa tem que exigir dela mesmo. Porque no caso de Jó, deixa claro ali de que, primeiro, amigos teólogos, que queriam encontrar causa em Jó com uma teologia errada e só atrapalhou no sofrimento dele. Para mim, só atrapalhou, porque como é que eu sou um conselheiro de um cara do Ronde, o Ronde está passando por problema e eu não tenho capacidade nenhuma para dar esse aconselhamento para o Ronde, e eu estou querendo aconselhar ele com coisa que perturba ele mais. Perfeito. Ele fica pior. Então eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Você acha que está tendo um déficit? Eu estou dizendo em ministérios agora, pastoral, de capacidade de conselheiros para encarar o sofrimento. É assim, dar resposta àquilo que está sendo perguntado. Não é eu ficar falando coisa que não interessa para o Ronde, nem para ninguém. Eu estou falando uma coisa que não existe, não está se fazendo essa pergunta. Perfeito. Eu quero que me dê a resposta para o meu sofrimento. Na sua visão hoje, o que está faltando para ter mais conselheiros, para ter mais pessoas preparadas para enfrentar problemas como gente com depressão, gente com ansiedade e outros assuntos? Está faltando duas coisas. Duas coisas faltam. Gente que esteja disposta a ouvir. E gente que guarda segredo. Por que o cara vai para o psicólogo? Porque lá tá um cara confiável. Porque o psicólogo eu vou pagar, ele vai ficar quieto sobre o segredo meu e não vai sair contando para ninguém. Na igreja você abre o coração para alguém, muitas vezes a pessoa sai falando para todo mundo, vira fofoca e a pessoa sai da igreja. Então a primeira coisa, a confiança, a fidelidade, dizem que é uma commodity rara e está em falta no mercado. Agora, eu vou falar aqui a partir da minha experiência. O senhor fez uma pergunta brilhante. Sabe o que está faltando na igreja? Sabe o que está faltando nos nossos relacionamentos? Capacidade de ouvir o outro. Sem fazer juízo, né? Ouvir durante 1 hora. Entrar na cabeça, entrar no mundo da pessoa, entrar na mente da pessoa. O que a gente faz quando a pessoa vem com um problema? A gente vai com sermão. A gente vai com conselho.
Olha, irmão, você está passando por esse problema, mas tem pessoas passando por piores. Menospreza. Pelo amor de Deus, escuta o irmão que está sofrendo. Verdade. As pessoas não querem os seus conselhos, elas querem ser ouvidas. Olha, dizem, Freud dizia isso, que eu não sou muito fã do Freud, mas é interessante algumas ideias dele. O ato da pessoa abrir a boca e falar da crise dela, do sofrimento dela, já é um processo de cura. Falar. É tão bom quando a pessoa te escuta. Quando você escuta alguém, você está dizendo o que para a pessoa? Você é importante e eu estou aqui. Agora, quando a pessoa fala do sofrimento, eu sou péssimo nisso, eu preciso melhorar mais nisso para aconselhar. Ouvir. No seminário, eu fui treinado a falar. Eu dou curso, como falar em público. Mas eu nunca fiz um curso de como ouvir atentamente o outro. É o que está precisando. A gente tem que ouvir as pessoas. Como é bom você falar de uma crise sua e a pessoa sentar ali por 1 hora. E ouvir não é ouvir e fingir que está ouvindo, não. É fazer pergunta. Então, deixa eu ver se eu entendi o que você está dizendo. É brilhar o olho. Né? Aí tem uma técnica que a gente diz para você ouvir atentamente e cativar a pessoa. Aí a pessoa conta ali 20 minutos do sofrimento dela e você fala assim, irmão, só um minutinho, deixa eu ver se eu entendi. Então você está dizendo que está frustrado por isso, por isso, por isso? Me fala um pouquinho mais dessa crise sua. Olha que lindo. Aí a pessoa vai falar. O Freud dizia que os psicólogos seriam os pastores do futuro. Porque muitas vezes os pastores não têm tempo para ouvir o membro. E não é pastor que tem que ouvir as pessoas, é cada um sendo um terapeuta ali na igreja. A igreja é uma comunidade de terapeutas. Eu estou sofrendo, eu vou lá na igreja porque tem um irmão que vai me ouvir, mas a gente não tem ninguém para... A gente sofre calado hoje. É ou não é? É verdade. E você tem coragem de chegar no irmão da sua igreja e falar, vou abrir o coração, falar todos os podres aqui, todas as crises. A gente não tem coragem. A questão é que fazem muito juízo de valor, né? As pessoas, elas querem... Elas têm uma dificuldade de entender que cada pessoa tem a sua experiência. Às vezes quer aplicar a sua experiência individual na situação do outro. Perfeito. E tem gente que cresceu sem pai, sem mãe, e já teve gente que perdeu o pai e a mãe aos 40. Então, a pessoa com 40 anos que perdeu o pai e a mãe, ela não vai ter a mesma capacidade de lidar com algumas coisas de alguém que cresceu sem o pai e a mãe. O pastor falou, desculpa te interromper, ele falou assim, o que está faltando na igreja? Capacidade de ouvir o outro, de se colocar no lugar do outro, não ouvir querendo dar um sermão, isso não é ouvir. Ouvir atentamente, deixar que a história do outro entre na sua mente. E aí, mesmo que você não tenha uma resposta para o sofrimento da pessoa, a pessoa já vai gostar de você, porque me ouviu. A gente gosta de gente que nos escuta, é ou não é? Nem todos. O pessoal fala que nem todos que estão falando estão querendo uma sugestão ou um conselho, alguma coisa que elas querem falar, né? Ouvir atentamente. É isso que está faltando na igreja, pastor. E é verdade. É o que o psicólogo faz, às vezes. Sem desmerecer. Tiago fala, 5,17, ele fala. Lá está falando no plural. Confessai-vos os problemas uns aos outros. Para que sarareis? Perfeito. Então a cura vem, na realidade, quando o outro é o ouvido atento mesmo. Dale Carnegie, ele escreve um livro, vamos dizer, 100 anos atrás. Que o ponto principal do livro é a escuta. Nos relacionamentos. Há 100 anos atrás, fala que o segredo de um relacionamento, de uma relação pública boa, é ouvir mesmo. É verdade, porque todo mundo hoje parece que quer ser ouvido, né? Principalmente nas épocas de redes sociais. O cara quer ter voz, o cara quer falar, ele quer escrever, você tem que me ouvir, você tem que me ouvir. Só que ele tem um defeito, tem cera demais no ouvido, né, pastor? E todos os terapeutas, sejam psicanalistas, sejam eles psicanalistas, behavioristas, cognitivistas, psiquiatras, eles só sabem o que está acontecendo no mundo interno da pessoa, que o Skinner dizia que existe um mundo debaixo da pele, ouvindo. Por isso que não existe tratamento eficaz que não seja por meio do ouvir. Porque o terapeuta ele vai ouvir o que você tem a dizer. Mesmo o médico, você vai ao médico, eu estou com uma coceira aqui, me fala aí, você usou algum produto, você tem isso, tem aquilo, está usando alguma coisa. Então ele vai ouvir você primeiro para identificar.
a gente já quer dar a solução para a pessoa. Irmão, você tá aqui, você tem que orar mais. É Irmão, verdade. você não está lendo a Bíblia, né? Ora, irmão, ora e lê a Bíblia que resolve isso aí. A pessoa quer que você escute. Então, é o que está faltando na igreja, pastor. Ouvirmos uns aos Vou outros. fazer uma pergunta que tem relação com o Rondinelli. Um cara que ele é flamenguista, que ele vai ficando só no cheirinho, só no cheirinho. Ele perde um campeonato, aí ele perde outro, tal. Pode desenvolver, pastor, assim, uma depressão? Sim, claro que pode, porque a depressão é uma reação Falo à perda. pra você, moço. É uma reação à perda, Desiste. mas você sabe que você pode ser otimista, né? Porque, veja bem, o pessimista quando perde, ele fala assim, pronto, meu time nunca mais vai ganhar. Isso é o pessimismo. Agora, o otimista, ele diz assim, meu time perdeu, mas pode ser que daqui a 2 partidas ele vença. Qual que é a diferença de uma pessoa pessimista e otimista? É a conversa que ele tem com ele mesmo quando ele fracassa. O pessimista fala assim, rapaz, cheguei nessa ilha aqui, já viu aquela história antiga? O cara chegou com um monte de caixa de sapato, chegou na ilha e falou assim, ixi, ninguém aqui usa sapato, fracassei. Olha o tipo de conversa, sou um fracasso, olha para onde que eu vim. O outro chegou com a mesma caixa de sapato e falei, epa, vou fazer sucesso, ninguém usa sapato aqui. É o tipo de conversa que você tem com você mesmo. É a visão. Então é muito importante. A diferença do pessimista e do otimista, quando fracassam, é isso. Meu fracasso é Você temporário. falou de alguns remédios que a igreja propõe, né? Tipo a comunidade, você falou. Oração. A oração. Se eu fosse adicionar, eu adicionaria a leitura de salmos. Perfeito. Eu acho os salmos um remédio maravilhoso para o camarada que está passando por um problema difícil. Perfeito. Porque lá fala das mazelas, dos problemas, do sofrimento, é tanta coisa. Né? Uma boa música. A música é importante. Pastor, isso que o senhor falou é interessantíssimo. O Paulo, quando ele estava na prisão, ele manda uma carta para o Timóteo, diz assim, traga a minha capa e os meus livros. Se eu vou ficar na solidão, eu vou ficar confortável e eu vou ler. Pastor, eu ia pedir os livros também. Inclusive, gente, deixa eu parar aqui, porque ele falou dos livros. Eu quero agradecer aqui de público, porque eu gosto muito de ler. Que bom. E eu fiquei... esse livro aqui, eu ganhei do César. César, muito obrigado. Você me deu um grande amigo, César. Um grande irmão, que a gente já tem, vamos dizer, décadas, né, César? De amizade. Então, olha aqui, ó. Esse livro é muito importante. Quer dizer para você que isso aqui você encontra... Eu penso que em qualquer livraria evangélica aqui de Goiânia. Antioquia... No Antioquia tem. Antioquia tem, Antioquia, eu vivo lá, né? Nós quase sócio. Eu sócio na compra, né? São ótimos. Não nos lucros, mas na Antioquia eu sei que tem. Site, no Google, bate no Google lá, né? E acho. Você falou aqui, só para você entender. Um amigo meu, pastor Rildo Melo, foi comigo na Antioquia. Eu vim conhecer o Edom essa semana, mas ele olhou lá e falou assim, rapaz, esse é um tema importante. Ele comprou 10 livros desse. Que legal. Ele comprou 10 livros e ele falou, pastor Marcos, isso é um tema importante para a gente dar para uma pessoa, de presente. Eu vou comprar 10 livros, vou colocar dentro do carro e as pessoas que eu vou ver no Kita... Aqui, ó, Rildo, você comprou do cara aqui. Que maravilha, que coisa boa. Esse é um livro importante. Eu já li o livro dele, muito bom. Ó, linguagem direta e clara, não é rebuscada. Porque tem gente que pensa assim, eu vou ler um livro que vai falar sobre depressão e vai tratar de um assunto que eu não entendo muito. Não é uma leitura cansativa, é uma leitura boa, uma leitura que uma leitura que traz clareza para sua mente e é fácil de você entender. Agora esse aqui eu vou ler essa semana. Sei também, psicólogo. Esses 2 livros aí... Esse aqui você era magrinho, cara. Era magrinho. Olha aqui, Rondi. Muito Photoshop aí. Olha aqui. Eu vou contar uma coisa pra você. A gente tá rindo aqui hoje, mas esses 2 livros aí, esse que você tá segurando na mão, o senhor é meu psicólogo, alguns capítulos aí, eu escrevi com lágrimas. Lágrimas. Esses 2 livros são frutos de sofrimento. Para você produzir algumas coisas, dizem assim que a pérola ela é produzida
pela ostra, né? Uhum. Mas é com muito sofrimento. Sim. Então, tem uma frase do Spurgeon que diz assim: aqueles que mergulham no mar da aflição voltam para cima com pérolas raras. Aqueles que mergulham no mar da aflição voltam para cima com pérolas raras. Então são as pérolas que eu tirei dessa angústia, desse mar de aflição. Então o sofrimento nos ensina. E aí eu falei, gente, se eu for sofrer, se eu estou sofrendo, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que reciclar meu sofrimento. E aí resultou nos livros, sofrimento. Pastor, eu quero fazer uma pergunta aqui, bastante, talvez técnica, mas bastante importante, porque, como o André falou, às vezes se resume a solução para uma depressão ou para uma tristeza no medicamento. Eu comecei o meu um processo depressivo ali por volta do ano de 2015, e por isso que eu perguntei sobre a questão do pós-trauma, porque eu não tinha nenhum evento para poder justificar isso. Eu não perdi meu pai, não perdi minha mãe, não tive nada que fosse algo justificável. Mas eu iniciei esse processo depressivo. De modo que ele durou muito tempo. E no ano de 2019 para 2020 eu comecei a suspeitar que eu tinha déficit de atenção. Comecei a pesquisar porque chegou um momento que eu falei, poxa, tudo se fala muito sobre depressão, mas eu acredito que eu de fato não tenho depressão. Tem alguma coisa dentro de mim que trabalha contra mim e eu acredito que não é algo ligado ao emocional. E fui investigar isso. E para investigar isso eu fui num neuropsicólogo, fiz cumpri todo o rito para você ter o diagnóstico do TDAH. Fiz exame do sono, porque também fui diagnosticado com hipersonia. Você pensa, um TDAH, estava frustrado e ainda tinha hipersonia. Então eu dormia 14 horas por dia, 15 horas por dia, 16 horas por dia. E eu não descansava. Então eu estava ali sempre com a mente ligada no 220, não conseguia produzir, não conseguia fazer nada. E eu estava com o laudo e estava com o exame, com a polissonografia, e eu fui num psiquiatra. Eu cheguei na psiquiatra e falei, olha, eu fiz o exame da polissonografia, tô com o laudo neuropsicológico e eu queria ver, né, o que trata, né, por que eu tenho esses eventos de déficit de atenção, por que eu esqueço das coisas, por que eu não consigo trabalhar, por que eu não consigo produzir, por que eu durmo tanto. Ela não simplesmente olhou pra mim e falou assim, não, vou te dar um remedinho pra você melhorar. Em poucos minutos. Em poucos minutos. Foi lá e receitou um antidepressivo que eu já havia tomado. Sério, né, cara? Receitou um antidepressivo que eu já havia tomado e que me deixava lesado. Eu passava o dia inteiro pior do que eu estava. Produtividade quase zero. Zero. Então por que eu falo que é uma pergunta importante e talvez técnica? Como que deveria ser uma condução de uma avaliação se o paciente tem ou não depressão? Um diagnóstico. O diagnóstico. Por quê? Porque eu saí de lá, eu amassei a receita em cima da mesa dela e falei pra ela, você tinha que ter uma responsabilidade maior. Porque você não leu o meu laudo, nem o laudo neuropsicológico e nem e nem a minha polissonografia. De modo que eu ia tomar um antidepressivo que não ia me resolver pra nada, eu só ia ficar dopado. E eu precisei ir numa outra psiquiatra que trabalhava com essas comorbidades da mente. E ela ficou 1h30 comigo no consultório. Aí ela traçou a minha vida do 0 aos 10, dos 10 ao 20, do 20 ao 30. E começou a relacionar, né, quais que eram os meus comportamentos nesse período, junto com o laudo neuropsicológico e junto com o exame da polissonografia. E falou, Raniel, seu problema você tem de fato o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pela anamnese que deu o laudo, pelo que você me falou, aliado com a hipersonia, que geralmente é comum. Quem tem déficit de atenção, você tem algum distúrbio do sono, seja a hipersonia ou a insônia, outros eventos. E aí, a partir disso, que tratou o meu déficit de atenção, nunca mais eu tive eventos depressivos, nunca mais eu tive esses eventos de tristeza, e a partir disso comecei a aliar o meu comportamento, como que a minha mente funciona, em prol das minhas atividades.
Então por que eu falo que é uma pergunta importante? Porque existem várias pessoas que estão medicadas e pode ser que não estão com depressão. Qual que é Foi aquilo que você falou. o diagnóstico? Qual que é a sequência para falar assim, não, de fato, você tem uma depressão e precisa ser medicado para isso. Precisa ter o auxílio do medicamento. Hoje eu tomo medicamento, mas é para o déficit de atenção. E só tomo um, não tomo mais nenhum medicamento. Não tomo para dormir, não tomo para acordar. Porque assim, eu tô com dificuldade para dormir. Aí o médico, o psiquiatra dá remédio para dormir. Tô com dificuldade para acordar. O psiquiatra dá o remédio para poder acordar. Tô ansioso, dá para poder tirar a ansiedade. Tô estressado, dá para tirar o estresse. Não deveria ter um protocolo? Sim. Cada psiquiatra, ele vai diagnosticar de um jeito. Por exemplo, vamos supor que eu queira umas folgas do meu trabalho. Então eu vou fingir que eu tenho depressão. Consigo um diagnóstico? Eu quero fazer isso um dia, quero fazer esse teste. Consigo. Eu sei quais são os sintomas. E aí, Edom, como é que você tá? Eu tô com depressão. Eu tô triste. Por quê? Eu não tô dormindo bem, tô pensando em me matar, perdi prazer nas atividades, sabe? Choro o tempo todo. Com base naquilo que eu falo, ele vai me receitar um diagnóstico. Ele vai me receitar ali um remédio e vai dizer, Dom, você está com depressão, pega uma licença aí no trabalho. Sim, verdade. Então tem gente que finge e consegue, tá? Agora, eu não estou aqui, pelo amor de Deus, não estou aqui desqualificando o psiquiatra. Eu sei que o bom psiquiatra vai conseguir identificar que essa pessoa mesmo está com depressão. Mas veja bem, o diagnóstico tem um protocolo. O diagnóstico é muito subjetivo. Eles vão com base nos sintomas de um livro, que é o DSM, que é o Manual dos Psiquiatras, eles vão dizer se você tem depressão ou não. São 9 sintomas. Se você... É tipo um checklist. Você está dormindo bem? Não. É ou não é? Tá com um pensamento assim? Tá. E aí, fazendo o checklist, completou. Você tem 3 ou 4 desses sintomas, você está com depressão e já manda o remédio. É verdade. Então, assim, eu acho muito complicado você padronizar um diagnóstico, não deixar o psiquiatra ter a liberdade de conversar com você e identificar. Só que o que está acontecendo com os psiquiatras, a maioria? Eles não estão conversando com os pacientes. Eles estão tratando uma doença que eles não conhecem, muitas vezes, dando um remédio que também não conhece para um paciente que conhece menos ainda. Eles tinham que conhecer o paciente. Uma aberração que eu vou falar para vocês aqui. Divulgação em primeira mão aqui no Blackcast. Eu gosto assim. Vamos lá. Fala aí. Sabe quem também receita remédios para depressão? Um cidadão recém-formado numa faculdade de medicina que está trabalhando no postinho. Verdade. Não é só psiquiatra. Opa, peraí. O cara se forma, não tem nenhum curso de terapia, não sabe identificar nada, pensando no aspecto emocional, e vai me receitar um antidepressivo? Um clínico geral receitando um antidepressivo? É justo isso, gente? Isso é ciência? Isso é justo? É sensato? Eu acho isso um absurdo, eu acho uma aberração, eu acho uma anarquia, uma pseudociência. A psiquiatria também, os psiquiatras receitam os remédios, mas, gente, um clínico geral que acabou de se formar, mas é o que está virando. Então, hoje, qualquer médico pode te receitar um antidepressivo. Ué. E a sociedade está o quê? A sociedade está querendo se libertar do sofrimento a todo custo. Eu quero uma droga para me deixar tranquilo. Doutor, uma menina chegou no doutor e falou assim, doutor, estou com depressão, me manda um remédio. Ele falou assim, não, seu problema não é depressão, não. Conhecendo a história dela. Você casou com 2 pessoas. O primeiro era um traficante que te batia. O segundo foi preso. Te ameaçava. E agora você está com o namorado, está te batendo também. De novo, um cara barra pesado. O seu problema não é depressão. O seu problema são escolhas erradas. Você faz a sua escolha errada, vem aqui, espera que eu vou te passar um remédio para resolver um problema seu. O seu problema não é depressão. O seu problema é escolha errada. Agora, no seu caso, que você falou que teve depressão e tal, os remédios nem sempre ajudam. Às vezes, não é a pílula que ajuda você a ficar bem emocionalmente. É o ato de tomar a pílula.
Sabe aquela história que eu ouvi na igreja há muito tempo, que o rapaz tomava remédio, né? Sempre tomava remédio. Eu tô mal, tô ansioso, tô depressivo. Aí um dia ele abotoava a camisa com 2 botões assim de aquele antigo imã, né? Aí ele tomou aquele negócio lá e em vez de tomar a pílula para a doença dele, e ficou bem. Aí a mulher falou: meu amor, tô bem hoje. Tomei os remédios, mas não foi o remédio que você tomou. Você tomou uma coisa errada, você tomou um botão de camisa. Placebo. Então, o placebo, perfeito. O placebo, ele apresenta quase os mesmos resultados. Ele tomou, ele fica... Agora, olha uma coisa interessante. Se o placebo dá resultados, é científico que eu estou falando. Uma pessoa que está com depressão, que usa o placebo, ela melhora. Fizeram um estudo com 1.000 pessoas depressivas tratadas com antidepressivos e 1.000 pessoas depressivas tratadas com placebo. Sabe qual foi o resultado? Uma universidade chamada Cochrane, lá no Canadá. 60% daquelas tiveram uma melhoria significativa que foram tratadas com antidepressivo. E 50% tiveram uma melhoria significativa daquelas que foram tratadas com placebo. Agora eu te pergunto, e o outro grupo, daquelas que não tomaram nem placebo nem antidepressivo e melhoraram? Às vezes não é o remédio que ajuda, é o ato de tomar o remédio, é a fé no remédio. Eu estou sendo tratado. Talvez, se você não tivesse tomado nada, a cura espontânea do seu organismo, nosso organismo está lutando contra as doenças, contra os desajustes. Talvez, se você não tivesse tomado nada, você teria melhorado. Agora, o que os médicos receitam bastante? Uma boa alimentação, é essencial. Sim. E exercícios físicos. Legal saber disso. Pode continuar, porque eu acho que isso é muito importante. Isso é muito importante. Muito importante. Uma boa alimentação... O meu personal está aqui. Eu quero que Sim. A câmera... Gabriel, coloca a câmera aqui no meu personal, por favor. Meu personal. Eu comecei tem 2 semanas e faltei uma já. Ele foi em duas sessões terapêuticas. Duas na academia. E onde eu quero dizer para você que a gente se sente bem. Eu disse para ele, eu disse lá dentro da academia, eu disse para ele assim: eu não tô vindo aqui por obrigação. Eu não sou de academia, todo mundo sabe. Eu fui um menino, nunca fui para academia. Na verdade é essa. Eu nunca fui. O meu esporte é futebol, mas eu tenho joelhos que eu estourei, igual o Ronaldo Fenômeno escolheu. Todo cara que joga bem dá esse problema no joelho. Então eu fui lá e eu falei para ele: a gente se sente bem lá. Uma sensação de bem-estar. Não é por obrigação. Eu falei para ele: eu tô me sentindo bem em vir aqui. E já paguei 3 mensalidades lá. Não, a questão... Tem um médico, foi o criador da medicina, chamado Hipócrates. Ele dizia o seguinte: para você lidar com o problema da melancolia, é preciso você fazer exercícios, uma boa dieta. E também ele falava que era uma técnica dele, a sangria, né? Ele fazia um corte no corpo, o corpo sangrava, depois a pessoa fazia um curativo para poder o sangue se renovar. É uma loucura deles. Mas assim, alimentação e exercícios físicos mudam mesmo o nosso humor. Legal, mudam. Aí, agora tem uma coisa que muda o nosso humor também. Não é só o pensamento que muda o nosso humor. Pensa certo para você se sentir certo. Às vezes é agir. O fato de você agir muda também o seu humor. Você está lá na cama desanimado. Sabe aquele dia que você está desanimado, que você não quer sair da cama? Você levanta. Aí você fala assim: eu vou levantar, vou tomar um banho, vou sair, fazer uma caminhada. Quando você volta animado. Então, para deixar claro, não é só o seu pensamento que determina como é que você se sente. É o que você faz também que determina como é que você se sente. No seu caso... eu não sei se você deve ter tido um esgotamento no trabalho, talvez um temor, talvez um problema de relacionamento, talvez um conflito com a sua esposa, talvez um conflito com alguém no trabalho, um medo de perder, uma sensação de insegurança, de vulnerabilidade, ou alguma coisa no seu pensamento e na sua vida levou você a se sentir desse jeito. Teve um cara, só mais uma história interessante sobre depressão e a vida, teve um cara que faliu. A mulher abandonou ele e os filhos também. Aí ele ficou com depressão. É só uma historinha que a gente conta. Se esse cara ganhasse na Mega Sena 300 milhões
Você acha que a depressão dele iria embora? Provavelmente. Muita gente está com depressão por questões econômicas. No ranking das causas está a questão econômica. Uma dificuldade. Porque é difícil você estar dando risada quando você tem uma conta de água para pagar, né? É verdade. Então, dinheiro. Segundo, divórcio. Ranking. O que mais contribui para o desencadeamento da depressão? Divórcio, problema financeiro, aí depois entra solidão, doenças, aí vai. Então, você está vendo que a depressão sempre tem alguma coisa que leva a pessoa a sentir depressão? Ninguém pega a depressão como pega a gripe. Eu estou aqui em casa hoje, de boa, e de repente... Estou com depressão, como uma gripe. Não. E genética é zero. Eu vou sair da cabeça hoje. Genética é zero. Não tem, até em livro, não tem como provar. Gente, são teorias. Até em livros, eu compro muito livro de aconselhamento cristão. Muito livro. O que sai no mercado eu compro. Pra ler. E eu tava olhando, quando chega no tópico de depressão, o cara coloca genética. Mas não tem como detectar. Não tá, e ele tá certo, não tem como não detectar. Tem como detectar. É verdade. Porque, veja bem, olha só. Não tem como. Pastor, é brilhante o que o senhor falou. Brilhante. É muito gostoso conversar assim. Gene não produz comportamento. Gene produz proteína. Comportamento, entender o comportamento de alguém é muito difícil. Então, assim, dizer que a pessoa vai se comportar assim ou assado por causa de um gene, não dá. Se fosse assim, seria interessante a gente saber qual é o gene que vai fazer uma pessoa ser um próximo Hitler. Qual é o gene de um assassino que a gente pode modificar? Não dá. A ciência quer isso. Verdade. Quer identificar qual que é o problema genético num cara que é psicopata. Não dá. Às então, vezes, assim, pelo hábito, poderia ser nesse caso. Tem um costume maternal, familiar, de ser uma pessoa que questiona, reclamona, é pessimista, e ele desde a infância vem aprendendo isso. Às vezes levou para o lado biológico, mas é um costume, né, típico na casa que a criança desenvolveu e aí vai, falando que é biológico, mas no caso... Tem um autor chamado Ernest Hemingway, se matou. Inglês. Depois, acho que foi a filha que se matou também. Depois, a neta se matou também. Aquela que fazia o Homem-Aranha, alguma coisa assim. Não, outra atriz, ela tinha uma relação com ele. Então, suicídio na família, de pai para filho, depressão de pai para filho. Tem família assim, aí a gente entra no espiritual. Satanás, eles sim oprimem as pessoas. Sabe o que eu falo sobre a questão da depressão e a relação dos demônios? Quando Jesus foi tirar os demônios lá, expulsou o demônio do Gadareno, o que os demônios falaram para eles? Para Jesus? Mestre, então manda-nos para os porcos. Quando os demônios entraram nos porcos, os porcos se mataram. Tem um autor que fala assim, os porcos preferiram morrer a viver com aqueles demônios no corpo. O que os demônios queriam fazer com aquele homem? A mesma coisa que fizeram com os porcos. Levar para o abismo. Levar para o caos. Então o cara vivia se cortando. Existem demônios que vão ali passando de pai para filho quando a pessoa não se converte. E aquela opressão demoníaca vai perpetuando. Verdade. Sim. A coisa do demoníaco é muito complicada. Esse dia eu falei com minha irmã, sabia que existem casas mal assombradas? Casas assombradas? Ela falou, não, como assim? Tem um caso de uma mulher que era depressiva, possessa, ela morreu naquela casa e ali os demônios, a ideia é que os demônios ficam naquela região. Então, e algumas pessoas que mudaram para aquela casa sentiam uma coisa diferente. Então, eu acredito muito nisso também, na questão da possessão demoníaca e a relação com depressão. No caso do crente, o demônio não pode tirar a sua alegria, a sua salvação, mas pode tirar a sua alegria da salvação. Pela opressão, acusação. Você é filho de Deus? Olha o que você está fazendo. Nos acusa, sabe? E vem para nos oprimir. É um misto, pastor Edon. Isso, é um misto. Eu percebo isso que ele está falando aqui como um pastor. Quero deixar claro algumas coisas aqui. Eu tenho limites
Eu sou um pastor que eu atendo muito no gabinete. Eu fico lá, se o Rondinelli, alguém precisar, eu fico lá de manhã até a tarde, eu atendo no gabinete, estou disponível. Se a pessoa perguntar, eu já estou disponível. Mas se eu atender você e perceber que o seu caso é um caso para um psicólogo, eu já indico, porque lá na igreja nós temos psicólogos que atendem na igreja também. Maravilha. E eu já indico. E por que eu indico um psicólogo crente? Porque eu sei que é um misto de que tudo que ele falou, que ele estudou nos livros, que ele buscou como estudante, como um profissional, mas também tem a carga desse valor, desse juízo de valor espiritual, que ele está conversando com o homem, está conversando com a mulher. Por isso que é importante um psicólogo crente. Eu quero fazer essa defesa aqui, porque você vai para um humanista, e tem muitos, cara, humanista, de que você vai chegar lá e tem horas que você sai mais perturbado, você sai pior do que você entrou. Então, o psicólogo cristão, ele consegue discernir o que está se passando. No mesmo momento que ele está entregando ali conhecimento, ouvindo, sendo técnico, mas ele é um irmão seu, ele está dando uma visão espiritual, ele está acompanhando você espiritualmente. Então isso é importante. Eu acho que eu queria era mais psicólogos, crentes, os caras que podem atender, clinicar, tá lá e ajudar tantos irmãos e pessoas que não são irmãos também, porque eu acho que o pós-pandemia, a profissão é essa aí, meu irmão. No pós-pandemia é isso aí. A gente ainda não está no pós-pandemia, viu? Porque a gente ainda está na pandemia. Estou falando para você, eu não estou dizendo que é agora. Mas eu falo para você, as consequências daqui a 5 anos, 10 anos, a sua profissão vai ser uma profissão extremamente valorizada. É só uma distinção aqui. Na igreja, a ideia de que a depressão é causa satânica, o demônio tomou conta da pessoa, isso a gente tem que tomar cuidado com essa ideia. Sim. Porque Elias era um profeta de Deus e ficou deprimido. E falou assim, eu quero morrer. Certo? Então, assim, dizer que o crente está deprimido porque é coisa do demônio, isso é complicado. Sim, sim. Em segundo lugar, a depressão, como eu disse, é uma emoção, tá? Não é uma doença, é uma emoção. Assim como a ansiedade, assim como o medo. Deus nos criou e nos deu capacidade de sentir algumas coisas. Por exemplo, o que a ansiedade faz? Te ajuda a se preparar para o perigo. O que o medo faz? Te ajuda a sair correndo de um cara que está com uma faca. Se você não sentisse medo, você ia ficar lá parado vendo um cara com uma faca na tua frente. Então, medo, ansiedade são emoções que nos ajudam. Solidão. O que a solidão faz? Faz você ligar para o pastor. Pastor, vamos tomar um café. Irmão da igreja, vamos tomar um café lá com os irmãos da igreja. Se pagar, eu vou. Então, as emoções ajudam a gente. Vai continuar aí. César, vamos lá no sujinho. Você que me leva para tomar café lá na 55. Lá na 55 tem um lugar de tomar café que o César me chama para tomar café lá. Maravilha. Maravilhoso. O Edon já está aqui, é meu Vamos amigo lá. Agora, nós vamos lá. Vamos lá. Fala, Então Edon. eu penso assim, que a depressão é uma emoção. E essa emoção tem que ser entendida assim, olha, eu perdi alguém, eu perdi meu emprego, eu perdi a minha saúde. E o que a depressão está me ensinando? Que eu preciso me relacionar com as pessoas, me aproximar mais de Deus. A depressão, então, é uma oportunidade para você se conhecer melhor e para você se aproximar mais daquelas pessoas que são importantes para você. Então, a depressão não é uma doença, não é um monstro, não é ação satânica, nem sempre. Mas tem casos, sim, que a depressão é resultado de uma opressão espiritual, certo? Mas, na maioria das vezes, a depressão é uma reação à perda. E aí, todos os homens da Bíblia, a gente percebe com essa mesma reação, querendo morrer, perdendo a vontade de viver. Então, muitos homens. André, você quer falar? Eu achei interessante, eu ia perguntar a questão espiritual.
E aparentemente tem um preconceito das pessoas antigas cristãs com relação à depressão, que não, isso é demônio, cristão. Eu mesmo confesso que já tive esse julgamento, né? Pré-julgamento, preconceito, falar, não, isso é demônio. Não, crente de verdade não pode ter depressão. E aí você vai amadurecendo, vem as questões da vida e você começa a mudar os conceitos e ver. É um alerta, a depressão tem crescido no meio cristão. Tem. E muitos deixam de buscar um tratamento, ou uma procura, ou uma conversa, por questão desse preconceito, achando, não, vamos falar que eu estou endemoniado, ou que eu sou uma pessoa fraca, né? Tem muito preconceito. Tinha uma menina, filha de pastor, ela tinha depressão, problemas no namoro, na vida profissional, e ela ficou com vergonha. Porque eu sou filha de pastor, com depressão, o povo vai falar o quê? Tá doido? Ir para psicólogo, tá doido. Mas está mudando agora. O que a gente tem que entender? Dizer para uma pessoa que está com depressão, vai orar e vai ler a Bíblia, que você é falta de ler a Bíblia e falta de orar. Não é assim. Isso eu acho que é você colocar uma carga no ombro da pessoa e você acaba sendo hipócrita. Não é assim. A pessoa está com sofrimento, você vai orar, vai ler a Bíblia. E você tem que... E fica fácil para mim, viu? Fica muito fácil. Eu quero até ensinar para vocês aqui que fica fácil pro pastor resolver uma situação dessa. Porque a pessoa chega lá, tá depressiva, tá sofrendo, e eu pego um óleo, eu molho o dedo no óleo e falo, vou orar por você. Pronto. Aqui, ó. Deus abençoe. Irmão, a oração é poderosa. Tô falando para você, meu filho. A oração é maravilhosa, mas tem pessoas de que tá passando por um processo e esse processo demanda um bom aconselhamento, um bom profissional, é tempo. Todos ali são bem-vindos, psicólogo, pastor, oração. É tempo de não é uma coisa, porque o que eu vejo é assim, ó, vai consertar com Shazam e abracadabra. Não é? Tipo assim, tem pastor que ele acha que é assim, ó, não, vai ficar bom, agora eu vou fazer uma oração aqui instantaneamente e a pessoa continua. Isso. E fica pior. Olha, teve um médico que chegou num psiquiatra, ele tinha perdido a esposa dele há 2 anos, havia 2 anos. E ele estava com depressão, não conseguia viver, não suportava a perda. E um dia ele foi conversar com um psiquiatra chamado Viktor Frankl. O Viktor olhou assim e falou para ele, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse morrido no lugar da sua mulher, como é que você acha que ela estaria se sentindo hoje? Ele olhou para ele e falou assim, doutor, eu acho que ela não iria conseguir suportar a minha perda. Então, cabe a você suportar a dor da perda dela e lamentar, chorar a morte dela. Ele fez esse paciente ver a morte dela como uma espécie de sacrifício. Quer dizer, foi preferível ela morrer primeiro do que você, para ela não sofrer. Então, o que ele fez? Ele mudou a visão do sofrimento dele. Ele fez uma reconfiguração, como se fosse um sacrifício. A sua mulher morreu primeiro para ela não precisar passar por isso que você está passando hoje. E ele levantou, pegou na mão do homem e agradeceu. Então, sabe, é a mesma coisa que você falou do luto, né? A pessoa morre e a gente precisa tomar cuidado com os raciocínios que a gente tem, mesmo na questão do luto. Tem muita gente se sentindo culpada. A culpa é uma coisa terrível também. Então, veja bem, a depressão é um problema complexo, sabe? A gente ainda não sabe biologicamente o que causa, sem rodeios. Uhum. Mas o que é mais aceito é que a depressão tem uma causa psicológica. E existem questões diversas. Gente que foi abusada na infância e hoje começa a manifestar problemas. Gente que está com problema financeiro. Gente que está com pecado não confessado. Isso gera uma crise na pessoa. Então tudo tem que ser examinado. E como é que a gente vai saber do que está acontecendo no mundo interior da pessoa? Ouvindo. A única forma de tratar
transtornos mentais, problemas mentais, é por meio da fala. A cura vem por meio da fala também. O outro fala, eu escuto a crise do outro, entendo, e eu falo e o outro cura. Tem uma frase que diz assim, para encerrar: dor de ideia se cura com ideia. As pessoas querem curar dor de ideia com drogas. Não resolve. As pílulas não vão te ajudar. Eu respeito todo mundo que está tomando medicamento, claro, me compadeço. Mas eu quero dizer também que é importante entender que o remédio, a droga, vai entorpecer a sua atitude diante da realidade. E também tem a questão dos efeitos colaterais, que é ruim. As pessoas não leem as bulas. Você usa um medicamento, tem medicamento que dá lá disfunção arritmia, disfunção sexual por 10 anos, tremedeiras, tem gente que começa, as mãos começam a tremer. Aí o que você faz? Você toma um medicamento para resolver o problema da depressão. O medicamento gera um tremor. Aí você tem que tomar outro medicamento para resolver o tremor. Aí agora você tem falta de sono. Você tem que tomar um terceiro medicamento para resolver a questão da falta de sono. Aí você tem um problema no intestino, porque é muito remédio no intestino. No fígado, tem que tomar mais um medicamento. No final das contas, a pessoa está tomando 4 medicamentos sem sair do lugar. Porque você, por exemplo, mesma questão da insônia. Deixa a mão. Mesma questão da insônia. O que a gente faz quando tem insônia? Toma remédio. Mas o que está levando você a sentir insônia? Não adianta você tomar um remédio para resolver a sua insônia se você não tratar um problema na sua vida que está te fazendo perder o sono. O que as pessoas estão fazendo? Elas estão tratando sintomas, os efeitos, na verdade. As pessoas querem tratar os efeitos sem tratar a causa. Então é isso que eu falo. Tá ansioso? Vou tomar um ansiolítico. É moda. A ansiedade não deve ser aniquilada. A ansiedade é uma oportunidade para o seu crescimento. Então você tem que aprender a explorar a sua ansiedade. Cara, você está ansioso por quê? Porque não tem dinheiro para pagar minhas contas. Então use a sua ansiedade como um mensageiro, um professor. A sua ansiedade está te dizendo para você rever a sua vida financeira, poupar mais, produzir mais. Entendeu? Mas, é uma oportunidade. Inclusive é uma crítica que eu gostaria de fazer aos profissionais de saúde. Muitas vezes trata muito os efeitos, né? Eu falo porque aconteceu comigo, experiência própria. Não tá com dificuldade de dormir, remédio para dormir. Tá com dificuldade para acordar, remédio para acordar, mas não avalia a causa. Isso. E no meu caso a causa ela é de fato neuroquímica, né? Neurobiológica. Então, talvez é o que você falou, talvez o início do tratamento, porque no meu caso é um tripé, né? O tratamento ele envolve o medicamento, a terapia cognitivo-comportamental e o ajuste da sua rotina com a sua personalidade. Não adianta Rondinelli, não adianta eu querer trabalhar em 2 empregos. Não adianta eu querer trabalhar das 7 às 18 e um das 19 às 22. Não adianta. Isso faz parte do meu aprendizado da terapia comportamental, de aliar com a minha questão emocional. Então, Rondinelli, o problema é que não existe evidências de que os nossos comportamentos são causados por problemas neuroquímicos. É isso que eu estou dizendo. Então, por exemplo, a questão do déficit do transtorno, né? TDAH. Tem crianças que não conseguem parar. Aí você dá um videogame para elas ficam ali super concentradas jogando videogame. Essa criança não tem o déficit de atenção? Mas aí quando você dá um videogame para ela fica concentrada. Eu acho que hoje tudo é doença, tudo virou doença para a psiquiatria. A pessoa não tem atenção nas coisas, é doente. Não se lembra das coisas, é doente. Come demais, é doente. Não come, é doente. Então tudo virou doença. Comportamento é comportamento. Então, se você de repente não se lembra das coisas, se você não consegue se concentrar, existem outras coisas que estão fazendo você não se concentrar, que de repente pode ser uma ansiedade. Você consegue se concentrar, pastor, quando você está ansioso? Você consegue ler um livro quando você está ansioso? Quando você está enlouquecendo para pagar as contas? Não. Então eu acho que essa ideia de que eu estou com ansiedade exacerbada, até mesmo tem gente que fala que ciúme é uma doença hoje. Tudo é doença. Eu não acredito que
Eu não acredito nessa ideia de transtorno mental como doença. Eu acredito que comportamentos não podem ser transformados em doenças. E é isso que a psiquiatria fez. Até mesmo o homossexualismo, por exemplo, a homossexualidade. Em 1980, a homossexualidade era considerada uma doença. Foi em 1991 que tirou. Gente que joga videogame e é viciado, doença. Eu já fui doente. Então. Gente que acumula as coisas... Gente que acumula as coisas é o quê? Era viciado no futebol. É um doente. Gabriel, você... Tá ouvindo, Gabriel? Tá ouvindo? Tudo vira, Já foi considerado o cara que joga muito uma doença. Tipo aqueles de atirar. É uma doença tratada com remédios. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a gente tem que tomar cuidado com essa narrativa que diz que tudo é doença. Assim, eu não presto atenção, eu tô doente. Por quê? Porque senão você vai para os remédios. Então tem outras formas de você tratar os seus problemas que não seja por meio do remédio. Como a gente aqui é sempre muito honesto, teve uma queda ali do computador e por isso que teve esse cortezinho entre o que a gente estava falando para esse momento que está aqui. Então, nós vamos encerrar aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Um dos podcasts mais fantásticos que eu já fiz foi esse aqui. E eu estou falando isso pelo grau de conteúdo que eu aprendi aqui. Como pastor de igreja, eu posso dizer que eu atendo muita gente, viu, Edom? E esse é um assunto que me interessa muito. Eu fico meio que aficionado mesmo nesse assunto. E eu gostei muito que você veio aqui. Eu acho que eu vou já convidar o Ronde. Eu queria que você viesse com a outra camisa verde. No próximo episódio, eu acho que você poderia falar um pouco mais sobre ansiedade. Ótimo. Eu penso que é um assunto hoje, porque depressão é um assunto muito importante, mas ansiedade também... Agora nas eleições ainda mais, né? Aumenta, né? O número de infartos aumentando, ansiedade. Verdade. Todo mundo... As pessoas estão ansiosas. Lembra da definição de ansiedade? A depressão, a definição é o quê? É uma reação a uma perda. Uma perda. E a ansiedade? Uma reação a uma ameaça de perda. Isso. Então, as pessoas estão assim com medo. As pessoas estão ansiosas. Quem vai ganhar? Quem vai ser o próximo presidente? E essa ansiedade, a gente precisa tomar cuidado, porque a ansiedade, só para fechar aqui, na ansiedade tem um raciocínio distorcido que chama catastrofização. O que o ansioso pensa? Vamos pensar aqui, se o Lula ganhar, vamos virar uma Venezuela, vamos passar fome, vou perder meu emprego, vai perseguir a igreja. Gente, pensamento catastrófico. Nós não sabemos o que vai ser. Então o que nós temos que fazer? Confiar em Deus e não imaginar o futuro catastrófico, porque senão você fica ansioso. E o que a gente faz para vencer a ansiedade? A gente pega esse pensamento catastrófico e traz para a realidade. Gente, nós temos 60% dos políticos de direita hoje. Não vai conseguir transformar numa Venezuela. Não vai conseguir fazer muita coisa. Quem vai mandar no Brasil vai ser o Congresso, que é maioria de direita. Então você já começa a diminuir a ansiedade, combater o pensamento ansioso. E Deus, o que a palavra fala pra gente? Observai os lírios no campo. Não é o lírio do jardineiro do lado da sua casa, que a mulher lá rega lá o jardim. É o lírio do campo, que está longe, que ninguém molha o lírio. E ele cresce, sem ter jardineiro lá. E é lindo. E Deus está tomando conta. Então o que Deus faz? Olha para a natureza como eu tomo conta dela e não fica ansioso pelo seu futuro. Você vai se desenvolver do mesmo jeito que um lírio. Com a mesma glória de um lírio, você vai se desenvolver porque Deus vai cuidar de você no futuro. Legal. Quero agradecer aqui, Ronde. Muito obrigado, viu, cara? Valeu demais. Eu que agradeço pela oportunidade de aprender. Fiz algumas anotações aqui, porque é um tema que me interessa. Eu sou muito comunicativo. Muito bom. Eu converso muito. E eu tenho usado a minha experiência para ajudar pessoas e contribuiu bastante. Principalmente sobre essa definição desse raciocínio distorcido, que de fato o depressivo ele transforma tudo ao redor dele como algo ruim. E esse raciocínio, um alquimista. É o alquimista ao contrário, né? E aí esse raciocínio distorcido de fato prejudica a vida. E é muito ruim viver desse jeito.
Perfeito. Eu amei as suas colocações, do pastor, as suas também. Gente, alto nível as colocações de vocês e as perguntas inteligentes estimulam o debate a ficar mais inteligente. Mas então, o entrevistado parabéns. também é Não, top vocês demais. são maravilhosos. Vocês são férias, vocês são alto nível. André, Muito obrigado, pastor. eu que agradeço Na você. verdade, viu? eu que fico feliz, né, com o momento aqui de aprendizado, muito esclarecedor. E essa questão da inteligência emocional, o controle está na nossa mão. Eu lembro de um curso, e uma médica também, ela disse que a nossa mente, ela, assim como a gente controla a nossa mão para abrir e fechar, a gente tem que controlar a nossa mente naquilo que a gente pensa. Isso é bíblico, né, de trazer a memória aquilo que me traz esperança. Então é um exercício mental mesmo, e isso que a gente aprendeu aqui, colocar em prática, e todo mundo, né, que às vezes está passando por isso, tem essa possibilidade, né, de desenvolver para fugir dessa tendência aí no mundo. Foi muito bom. Maravilha. E eu agradeço a você, pastor, por eu ter me convidado, o senhor ter aceitado. Como dizer, me autoconvidei a mim mesmo. Brincadeira, mas agradeço, pastor, por você ter me recebido, assim, me senti muito em casa aqui. Estou lucrando porque eu estou com mais amigos aqui. E para você que está sentindo mal, depressivo, ansioso, entenda uma coisa que me ajuda muito. Pensamento não é fato. Cuidado. Tem gente que fala assim, eu me sinto um lixo. Legal. Não é porque você está se sentindo lixo que você de fato seja um lixo. Gostei. Cuidado que o pensamento te engana. Tá. Edom, eu queria dizer para você que se eu conhecesse você antes, eu já teria te convidado. Maravilha. Primeiro porque, assim, eu gosto muito de leitura. Eu já escrevi, inclusive, livros. Tem livros no meu computador, mas eu nunca tive coragem de publicá-lo. E eu fico muito feliz quando alguém publica, um cara novo igual você, publica livro. Eu acho que é uma cultura que a gente perdeu um pouco. A cultura da leitura dentro... Eu estou falando isso numa instituição como a Assembleia de Deus, mas eu acho que expandir isso, porque tem muita gente, amigos meus que são formados, fizeram pós-graduação, mestrado, mas não tem hábito, mas perdeu a cultura da leitura. E tem uma frase que diz, desculpa te interromper, que diz assim, para você ler o mundo, primeiro você tem que aprender a ler as letras. A leitura do mundo precede a leitura das letras. Quanto mais eu leio, mais eu consigo entender a realidade nossa. E essa sua coragem de você ser um escritor, que eu já vi aqui que você tem aí pelo menos uns 10 a 12 anos que você tem dedicado a sua vida para você ser um escritor. E também você tratar de assuntos que hoje são tão importantes. Assuntos como depressão, assuntos que retratam a necessidade. Então eu penso que você é um instrumento mesmo de bênção para a nação. Amém. Viu? Amém. Nós estamos conhecendo você agora, mas você já ganhou fã aqui. Opa. Vamos acompanhar na rede social você. Vamos compartilhar, comentar, porque você é um instrumento de bênção mesmo. Amém. Eu estou dizendo para você aqui, pelo que eu ouvi, pelo que eu já li do seu conteúdo aqui, pelo que você é, Maravilha. pelo dom que Deus te deu, você vai longe. Amém. E eu tenho certeza que o BleaCast vai muito mais longe ainda. Eu quero estar junto com vocês. E queremos ter você aqui várias vezes. Eu estou à disposição. Viu? Estou à disposição. Qualquer hora que quiser me chamar. Eu quero louvar a Deus pela bancada aqui, principalmente pelo pastor Edom, e dizer para você que todos os sábados nós estamos aqui às 16 horas no YouTube. Sai a matéria completa para que você seja edificado com conteúdo de espiritualidade cristã. Hoje nós falamos sobre depressão e eu tenho certeza que se é bênção para você, é bênção para outras pessoas. E é dessa forma aqui, espontânea, descontraída, né? De forma criativa, mas de forma contemporânea também, para que chegue no seu lar para edificar você e sua casa. Pastor, nós podemos terminar esse momento aqui, mesmo gravando ainda, Sim.
que meu pai, toda vez, meu pai ele tem 79 anos, assembleiano, meu pai. Oh, glória. De Deus, eu quero que você conheça ele. Ele fala assim, eu não aceito uma pessoa que se reúne, um crente que se reúne para comer alguma coisa, tomar um café e sai e não faz uma oração. Para ele é um insulto. Glória a Deus. Vamos fazer, aí o senhor pode fazer uma oração para nós, pelos Vamos nossos orar projetos, agora. a gente está com depressão. Glória a Deus. Nós te louvamos, ó Pai, Sim, Deus. por esse momento tão precioso que nós passamos aqui de aprendizado. E eu quero agradecer ao Senhor pela vida do Edom, pelo que o Senhor tem instruído o teu filho e dado oportunidades para que ele edifique gente através da leitura, da palestra, do atendimento, que o Senhor possa, ó Deus, fortalecer o teu filho, guardá-lo e protegê-lo, e também, ó Deus, o Senhor possa, ó Pai, ungir o teu filho com palestras, com meio de chegar à pregação, de aconselhamento individual, de acompanhamento de pessoas. Eu quero pedir, ó Deus, para cada pessoa que está ouvindo nesse momento, que tem passado por dilema e se identificou com tudo aquilo que foi falado, ou essa mulher que tem um filho, ou um esposo, ou esse homem que tem uma esposa, um filho, que está passando por dificuldade. Eu quero orar, ó Deus, pedindo que o Senhor possa, ó Deus, instruí-lo e sará-lo, ó Deus, curá-lo. Eu creio, ó Pai, que o Senhor é tão poderoso e bom, um Deus bondoso, que chega, ó Deus, aonde a gente não chega. Então, eu quero interceder e suplicar, ó Pai, que a bênção do Senhor chegue para a cura, para que seja remédio. Abençoe o Ronde, abençoe o André, abençoe, ó Deus, o Bleacast, abençoe, Senhor Jesus Cristo, o ministério do Edom, que a bênção do Senhor esteja sobre o ministério do Edom, que a palavra do Senhor esteja nos lábios dele, que ele seja canal todos os dias de bênção e de cura para tirar almas que estão escravizadas, e que o Senhor, Deus, o recompense por todo o trabalho que ele faz. É assim que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Qual é o nome do seu pai, Edom? Valdomiro de Deus. Valdomiro de Deus, um abraço para o senhor e toda a família do Edom. Você ensinou muito bem o seu filho, viu? Amém. Glória a Deus pela vida. Ronde, valeu demais. Gabriel lá atrás, Deus te abençoe. André, Deus te abençoe. Edom, Obrigado. Deus te abençoe.